Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, dia 23 de maio. Vamos lá, galera. Mais um giro de mercado aí. Estou gostando bastante, né? Chegamos à marca de 100 inscritos. Muito obrigado para quem já está aí. Uma salva de palmas para vocês. Beleza? E espero que a gente traga mais inscritos aqui para o canal. Então, você que está aí assistindo, já vou deixar o recado. Clique aí para se inscrever no canal. Ativa o sininho de notificação. Não deixe de colocar os comentários, caso você queira por alguma coisa, uma análise gráfica de alguma ação, de algum ativo, que você queira que eu fale sobre algum ativo, pode botar aí que a gente, no final do giro do mercado, a gente pode colocar esses créditos, né, para vocês, beleza? Esse bônus, na verdade. Bom, quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento do escritório e sócio, né, do escritório Cashwise, um escritório vinculado a XP Investimentos, certo? Um escritório de agentes autônomos, de assessores de investimentos, beleza? Caso você não tenha conta na XP, tem o link aqui embaixo, clica no link, abre a sua conta, não tem manutenção, eu entro em contato contigo, a gente marca uma reunião e traçamos uma estratégia bem focada com os seus objetivos futuros, beleza? Bom, olhando o que aconteceu ontem, né, o nosso Ibovespa, né, o nosso famoso Ibovão da massa que cedeu aí 0,48, quase 0,50%, né, que era até natural e esperado essa redução, né? Ontem a gente conversando, né, aqui no Giro de Mercado, eu até mencionei que teria uma tendência muito forte para o Ibovespa ficar de neutro para baixo, até porque nós temos uma agenda vazia, tem toda essa discussão envolvendo a elevação do teto de gasto, do teto da dívida norte-americana, né, que tem aí um possível default, que na minha opinião, acredito que não vai ter, vão dar um jeito de não ter, porém o presidente da Câmara menciona a todo momento que não tem acordo, né? As discussões são produtivas, porém não tem acordo sobre a elevação do teto da dívida. Por quê? O ponto-chave da discordância, desculpa pessoal, o ponto-chave da discordância é justamente na questão do gasto do governo. Eles têm que segurar o gasto, então, para poder conseguir elevar esse teto da dívida. Então, a Câmara está pressionando o presidente, né, para poder segurar esses gastos. Bom, aí quando a gente olha para o mundo todo, a gente vê a Ásia majoritariamente ali no campo negativo, né? Nós vemos ali a Europa também muito cautelosa, a Europa que teve agora a leitura dos PMIs e vieram com uma desigualdade, né? Um crescimento desigual. Né? Eu fiz até ali um resumo, está lá no Telegram do giro do mercado, ó, no Telegram da Cashwise, depois eu vou botar aqui também o link do Telegram, do canal do Telegram, lá da Cashwise, já me embolando todo aqui. E ali você vai ver um resumão, né, sobre o giro de mercado, né? Então, os PMIs eles vieram meio que desiguais ali na zona do euro. Então, o industrial, por exemplo, apesar de nós termos ali alguns acima do anterior, acima do esperado, todos vieram abaixo de 50. Então, a gente tem ali a linha do PMI, acima de 50 a gente mostra uma expansão naquela atividade econômica e abaixo dos 50 nós temos uma retração, certo? Então, isso acaba trazendo a perspectiva, né, dos investidores para baixo. Ainda mais que tem aí uma negociação sobre o teto da dívida, que está todo mundo olhando. Então, são notícias não muito boas para se tomar risco, né, ainda mais ali na zona do euro. Então, a gente vê que tem essa retração no PMI industrial, todos abaixo de 50. O de serviço, nós tivemos ali todos ali acima de 50, então mostrando que estão no campo expansionista, né? Vamos colocar assim, mostra uma expansão, porém França e Reino Unido tiveram desempenho abaixo das leituras anteriores, já mostra também uma retração frente à leitura do mês anterior. Então, mesmo com o Banco Central Europeu subindo, né, mantendo essa perspectiva de aumento de taxa de juros, a gente começa a ver a economia se retraindo, então isso preocupa um pouco mais os investidores, beleza? Bom, falando dos Estados Unidos, que aí as atenções se voltam todas ali para essa negociação do teto de gasto, e junto com isso nós tivemos também a fala de alguns Fed Boys, né? Vamos botar assim, alguns dirigentes do Fed,
fizeram alguns comentários, né? Separei alguns aqui. O Bosch, por exemplo, falou que a política monetária funciona com defasagem, o aperto começa a ser sentido, a gente já viu isso, Bosch, a gente já viu que está sendo sentido, né? E volta a indicar um apoio, né, na pausa da alta de juros. Porém, nós temos o Bullard, que é muito mais hawkish e defende a alta da taxa de juros. Tanto é que após a fala do Bullard, nós tivemos a CME já precificando 30% de um aumento de 25 base points para a próxima reunião do Fed, certo? Então, isso acaba preocupando um pouco mais. Voltou a falar sobre a questão da crise dos bancos lá nos Estados Unidos, que ainda é muito cedo para a gente falar que aquilo ali já ficou para trás, certo? Então, pode ter ainda alguns estresses futuros em relação aos bancos, então é bom ficar de olho, beleza? Bom, e mencionou também o Bullard que o default, ou mesmo uma ameaça disso, é contraproducente e eleva os juros da dívida pública, então é bem complicado, beleza? Bom, vamos falar aqui agora do nosso petrolão, né? O petróleo que está aí basicamente neutro, né? 0,07 de queda, rondando a casa ali de $72. O minério de ferro teve uma queda de quase 3%, então as ADRs lá nos Estados Unidos já começam, das mineradoras, né? Já começam a sofrer esse impacto. E aqui não deve ser diferente, né? A nossa querida Vale pode vir a sofrer um pouco mais, apesar que a Vale está num ponto ali de suporte muito forte, né? Uma briga muito grande, muita gente interessada nesse patamar de preço, beleza? DXY que já mostra, né, uma força ali subindo 0,36 de alta, né, que aí mostra o dólar frente os seus pares no mundo, né, então forte frente às principais moedas e forte também frente aos emergentes. Então hoje a gente pode ter aí um dólar um pouco mais forte. Os títulos norte-americanos que estão com rendimento positivos, ou seja, não tem uma corrida para renda fixa, para segurança. A gente vê um futuro S&P tendenciando uma abertura neutra, né, 0,13 de queda, mas a gente vê os Treasuries americanos bem calmos, bem tranquilos. Show? Bom, agora vamos seguir aqui para o nosso Ibovão da Massa. Deixa eu só me organizar aqui para quando passar a telinha para vocês não ficar muito bagunçado. Errei. Vamos lá. Bom, nosso Ibovespa cedeu aí 0,48% de queda, né? Era natural essa redução. Hoje pode ver mais uma redução? Pode, até porque nós estamos aí numa discussão em relação ao arcabouço fiscal, né? Então as atenções se voltam todas para o arcabouço. Ali no arcabouço a gente teve o Cajado, né, mencionando que esse novo projeto já bota mais 40 emendas, né? Então ele que defende que não deveria ter emendas, o texto já estava fechado, então não poderia ter alteração para seguir logo para a votação e resolver logo isso. Mas só que todo mundo, os parlamentares, querem botar a sua vírgula, o seu ponto ali. Então, dessas 40 emendas, ele mencionou que muitas delas serão canceladas, anuladas, não vão entrar, beleza? Só que aí a tensão e a apreensão dos investidores frente ao arcabouço fiscal é grande, né? Porque o ponto-chave do arcabouço fiscal, quando a gente fala sobre teto de gasto, quando a gente fala sobre âncora fiscal, um ponto-chave é a responsabilidade fiscal, né? Não deixem de analisar isso. Por quê? Quando a gente olhar lá atrás, né, a questão do impeachment, da Dilma e tudo, veio por uma irresponsabilidade fiscal. Aí definimos a questão do teto de gastos. Então, isso mostra que o país agora teria uma âncora fiscal para evitar, né, um ponto muito chave, né, que vai evitar um presidente ter uma irresponsabilidade fiscal, né, nessa questão. Então, com essa nova âncora, a gente precisa analisar que isso não volte a acontecer, certo? Para evitar termos problemas futuros. Então, é basicamente isso. Show? Bom, olhando aqui, vou retraçar a nossa FIBO. Agora, pegando dessa alta, temos espaço aí para uma redução para vir até aqui na casa de 108 mil pontos, né? Porém, vai depender muito do que vai acontecer no arcabouço.
beleza? Bom, antes de passar o dólar, vamos botar aqui como é que ficou as empresas do nosso querido Ibovão da Massa, beleza? Setor financeiro apanhou bastante, veio para baixo. Petróleo apanhou bastante também, Petrobras aí cedendo 1%. E materiais básicos também cedendo aí, a Vale, né, cedendo 1,6%. Petróleo, as commodities acabam sofrendo muito caso venha a ter essa elevação da taxa de juros, venha a ocorrer algum tipo de default. Esses pontos acabam prejudicando muito a questão das commodities, até porque os dados vindo da China não são tão positivos assim, então tem essa preocupação por parte dos investidores. Tanto é que o minério de ferro está apanhando, petróleo, mesmo com algumas questões de corte da produção da OPEP, de recompra, né, de óleo bruto por parte dos estoques norte-americanos, isso não faz o petróleo subir, né, ganhar aquela parte ali dos $75. Vai ficar ali rondando os 71, 73, 71, 73 ali o WTI. Então isso acaba segurando bastante aí as petrolíferas ao redor do mundo, beleza? E o setor financeiro também acabou fazendo uma realização forte aqui no Ibovão da Massa, fazendo o nosso Ibovespa ceder 0,5% basicamente, beleza? Vini, por que o índice Bovespa cedeu e o dólar cedeu, né? Não é dólar para cima e bolsa para baixo ou vice-versa? Não, cada um é um ativo, então não olhem dessa maneira, beleza? O dólar acabou cedendo porque nós temos aí... Eita, desconectou aqui, mas vamos seguindo. O dólar cedeu porque tem uma entrada de dólar um pouco maior, né? Então, quando você tem essa entrada de dólar, no caso, porque nós temos uma taxa real positiva e bem positiva, fica muito interessante trazer dólar para cá para dentro, beleza? Então, até mesmo para poder rebalancear, os investidores ao redor do mundo acabam rebalanceando as suas carteiras e acabam tomando um pouco mais de emergentes, né? Vamos botar dessa maneira. Então, acaba o Brasil sendo um dos pontos mais interessantes para que o investidor externo coloque parte do seu capital, do seu portfólio. Show? Bom, aqui o dólar cedendo, porém acima do high-low, né? Tem espaço para buscar novas mínimas? Tem espaço para buscar novas mínimas, beleza? Para vir aqui no 4,90, mas ainda deve brigar bastante até ser decidido teto de gasto, que impacta no dólar, né? E, no caso, o nosso arcabouço fiscal, beleza? Bom, eu ia falar um pouco das ações que estão no coisa, mas eu vou escolher aqui 3 ações para a gente discutir. Uma vai ser Magazine Luiza, uma ação que a gente já veio mencionando, né? Botei aqui no semanal. Magazine Luiza, nós temos aí a média móvel no semanal de 10 períodos cruzada para a média móvel de 20 para baixo, porém tiver uma média móvel de 20 períodos bem lateralizada, né? Então a gente pode ter uma Magazine Luiza trabalhando dentro desse caixote de R$ 3,00 a R$ 3,94, beleza? Olhando aqui no diário, a gente vê que tem espaço aí da Magazine Luiza vir buscar essa região aqui dos R$ 3,00, porém mostra que tem bastante, né? Os investidores têm bastante interesse nessa faixa de preço. Show? Vamos pegar aqui uma outra empresa, vamos pegar BBDC4. Eita, o que aconteceu com o meu... Opa. BBDC4, Bradescão da Massa, né? O Bradesco que apanhou bastante quando a gente olha aqui no mensal, né? Teve aqui um candle muito forte aqui no final de 2022, caindo bastante, porém teve um suporte muito grande, que foi o mesmo suporte do Covid, aqui aos 11,90 basicamente, nessa região, e agora a Bradesco já começa a ensaiar novas altas, né? Olhando no semanal, a gente já vê uma média móvel de curto período, né, de 10 períodos, cruzada a média móvel de 20, trabalhando acima do high-low. Desculpa, galera, é a gripe. Porém, a gente vê que está encontrando
a média móvel de 200 períodos, que pode vir a se tornar uma grande resistência aqui, buscar os 17 e 17. Olhando no diário, já cruzou a média móvel de 200 períodos, então aqui na região dos 17 pode encontrar bastante resistência, beleza? Rompendo essa área aqui, tende a vir a buscar uma outra resistência, que seria nessa região aqui dos R$19, ou seja, ganhando os 17 com um bom volume financeiro, pode vir a buscar os 19,30. Show? Bom, vamos de volta. Opa, não voltei, eu não passei para vocês o calendário de hoje. Eita. Bom, desculpa, né, pessoal? Aqui nós temos ainda, já tivemos a leitura do PMI na zona do euro, né, e no Reino Unido, onde a gente já comentou. E hoje nós temos aí, a partir das 10, os PMIs dos Estados Unidos, tanto o composto de serviço e o de manufatura. Beleza? Isso aqui vai acabar precificando um pouco o mercado, mas as atenções se voltam total para a negociação da elevação do teto da dívida norte-americana. Beleza? Então, forte abraço, pessoal. Até amanhã com mais giro de mercado. Valeu!